Olá, sejam bem-vindos. E agora, quem somos nós? E está no ar o JediCast. Quem é você que manda as favas o meu senso crítico? Que faz você que ri da minha capa e dos meus discos e joga na fogueira os livros raros? Quem é você? Quem é você? Eu não sou mais eu. Gênero, binarismo heteronormativo, misoginia e sexismo. Esses são alguns pontos fundamentais e fundantes de discursos que nos levam, neste encontro, a discutirmos a produção discursiva de verdades, entendidas sob a ótica de Michel Foucault como produções históricas, devastadoras de corpos, de subjetividades e de vidas. Os professores participantes deste encontro, desta sessão temática, se propuseram a compartilhar conosco suas reflexões acerca das interseções de gênero, esclarecendo como e por que o que é considerado verdadeiro ou que um dia se transformou em verdades, se tornou um dia como algo então verdadeiro e que nos atinge hoje, minando corpos e subjetividades. Nessa direção, conversaremos sobre gênero, raça, classe, etnicidade, sexualidade, sob a ótica da interseccionalidade, visando primordialmente desestabilizar aquelas certezas que insistem, ainda hoje, a fomentar a opressão, a dominação e ou a discriminação. Nessa linha e com essa proposta, eu quero dizer que é um grande prazer recebermos hoje aqui 3 professores para discutirem esses assuntos. Estão aqui comigo nessa sessão a professora Flávia Lisboa. A professora ela é da Universidade Federal Rural da Amazônia, doutora em Letras, Estudos Linguísticos pela Federal do Pará, com tese sobre a língua na interface com a colonialidade e com os estudos discursivos Foucaultianos. Ela é coordenadora do Grupo de Estudos sobre Gênero, Raça e Diversidade na Amazônia, o GRADA. Também está conosco o professor Atílio Buturi Júnior, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Linguística nessa mesma universidade, coordenador do programa de pós-graduação em Linguística e ele é líder do Grupo de Estudos do Campo Discursivo na Federal de Santa Catarina. Em seus trabalhos, o professor elege como ponto central de suas pesquisas os problemas da arquigenealogia Foucaultiana, notadamente aqueles referentes ao discurso e à biopolítica. O professor é bolsista Produtividade do CNPq. E o professor João Manuel também nos acompanha. Ele é atualmente professor visitante associado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalha com estudos de gênero, estudos críticos da sexualidade e teoria feminista, fundamentado no entendimento performativo do gênero dentro de uma epistemologia feminista pós-estruturalista. É professor visitante no Instituto Universitário de Lisboa, onde é professor nos programas doutorais de Psicologia e de Psicologia Social. Investigador integrado no Instituto Universitário de Lisboa. Professores, nosso muito obrigada por terem aceitado o convite e por participarem dessa sessão que se pretende uma roda de conversa, para pensarmos, à luz do tema do nosso seminário, e agora? Quem somos nós em meio a essa pandemia, em meio a tantas transformações que nos atingem nessa atualidade? Para que nós possamos discutir esse tema nesses encaminhamentos, nós estamos propondo 3 blocos. No primeiro bloco, nós teremos uma roda de conversa a partir de algumas perguntas que serão direcionadas a cada um de vocês. Um período aí de 10 minutos, num tempo tranquilo, nós vamos passar uma pergunta para cada
para cada um. No segundo bloco, nós vamos receber a participação de alguns ouvintes do público com perguntas direcionadas aos senhores. E o terceiro bloco, nós fazemos mais uma rodada de perguntas para que, no limite, a gente possa dar conta para pensarmos essa interseção de gênero no momento atual. Podemos começar? Ok? Então, vamos lá. Nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco, a ideia é que nós possamos esclarecer o conceito de interseccionalidade. Eu gostaria de começar dirigindo uma pergunta ao professor João. Professor João, para iniciar, então, uma explicação mais basilar que seja sobre o que é interseccionalidade e, nessa linha, qual é a sua importância para que nós possamos discutir as questões de gênero. Então, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui. E, precisamente, com uma questão que eu acho que é super importante. Ninguém estuda o gênero pensando isoladamente. Ele não existe de forma isolada. O gênero vai se cruzar com raça, com classe, com etnia, com idade, com uma série de variáveis que vão dar origem aos sistemas de gênero. Então, é no cruzamento interseccional que faz sentido. Um dos bons exemplos para entender o desafio da interseccionalidade na teoria feminista é um exemplo usado pela Kimberlé Crenshaw, que é uma das primeiras pessoas a usar o termo interseccionalidade, uma feminista negra estadunidense, e ela vem trazer a questão de como a interseccionalidade funciona um pouco como se fossem duas avenidas, duas ou mais. Vamos só usar as duas para dar o exemplo. O ponto interseccional é onde essas avenidas se cruzam. Então, imagina, uma avenida é a raça, a outra é o gênero. Mulheres negras estariam no ponto de encontro dessa avenida. Por que isso é importante? O exemplo que ela dá no seu trabalho inicial sobre isso é bem interessante, que é General Motors, era uma companhia estadunidense, que até os anos 60 só empregava homens. Aí começou a contratar mulheres e contratou algumas mulheres negras. Passado um tempo, claro, em posições bastante na escala hierárquica muito abaixo. Passado um tempo, ela decide fazer uma redução de pessoas e demite todas as mulheres negras que trabalham na empresa. Uma delas, muito corajosamente, abre uma queixa por discriminação, alegando que ela era vítima de uma discriminação que tocava especificamente as mulheres negras. Por quê? Outras mulheres brancas tinham ficado na empresa e outros homens negros tinham ficado na empresa. O juiz não dá razão a ela porque define discriminação como uma coisa que vai ser definida a partir apenas de um único eixo de discriminação. E a gente só consegue entender a posição das mulheres negras se a gente olhar para os dois eixos. Então, a dimensão da discriminação interseccional, e não só da discriminação, outras questões interseccionais, é muito relevante, porque alguns grupos só existem na intersecção. Então, o caso das mulheres negras, que são duplamente afetadas pelo racismo e pelo sexismo, é um ótimo exemplo. Então, eu queria começar por aí, até porque, nesse momento, estudar gênero e só falar de gente branca é um crime. Entendi. Recentemente, professor João, chamou muita atenção a forte participação de pessoas brancas nessas manifestações contra o racismo. Como que esse conceito de interseccionalidade que foi então cunhado por essa jurista e que o senhor traz para nós aqui, né, tão coerentemente, é utilizado dentro dessa comunidade, ou dessa comunidade não, dentro desses discursos que nascem com essas questões, mas que hoje estão sendo apropriadas por esses discursos de mulheres e de pessoas brancas, no caso. Como que a gente pode pensar isso? Então, assim, os discursos, eles independem as identidades. Um discurso, como diria o Foucault, é uma caixa de ferramentas que está aí a ser usada por toda uma sociedade. Eu quero crer que
várias pessoas têm vindo a fazer parte, ou querem começar a fazer parte, de um movimento antirracista para erradicar o racismo das nossas sociedades. Então, para isso, é muito importante criar alianças. Uma das coisas que eu gosto, eu trabalho sobre interseccionalidade há cerca de 10 anos. Uma das coisas que eu gosto no conceito é que ele nos aponta um caminho de coalizões, de vária ordem, e da construção de alianças e plataformas que podem ser transitórias, que podem ser provisórias, mas que têm como objetivo agrupar grandes grupos em lutas comuns, como sejam, por exemplo, se a gente pensar na tentativa de erradicação do Estado social, a gente vai ter vários protagonistas aqui envolvidos, vários grupos interessados em que, por exemplo, que a gente consiga manter o SUS, que a gente consiga manter uma série de obrigações do Estado decorrentes de uma definição de Estado-providência, que são muito importantes em tempos de muita precariedade. Então, o caminho da interseccionalidade é o caminho da coligação, do ponto de vista político. Eu acho que é a parte que interessa. A questão, muitas vezes aqui, claro, a gente vai ter pessoas brancas usando de forma errada, isso ocorre muito. A gente vai ter pessoas que vão querer ignorar a história negra do conceito de interseccionalidade. Começa a primeira vez que a gente detecta um discurso interseccional na história do feminismo é em 1851, num discurso de uma ex-escravizada negra nos Estados Unidos, a Sojourner Truth, que vem fazer um discurso sobre a posição das mulheres negras afetadas simultaneamente pela raça e pelo gênero. Então, ela dizia que a gente não pode só olhar para uma das coisas. Então, tem uma história muito antiga, esse conceito, e uma história negra, especificamente. Então, isso, quando a gente conta, por exemplo, a história do feminismo, é muito importante incluir essa história, porque senão a gente não está contando a história do feminismo direito, nem de uma forma correta. Sim. Porque ignorar o contributo das mulheres negras e dos conceitos da teoria feminista de origem negra é contar uma história deturpada do feminismo. Então, é muito importante que ela seja incluída. Muito bom, professor João. Obrigada. Eu passo, então, para a Flávia, para fazer o gancho justamente com essa exposição do professor João, partindo do princípio, então, Flávia, de que o corpo, ele se instala, e quando a gente estuda, né, a genealogia com o Foucault, nós sabemos que o corpo se instala no centro das relações de poder. E o corpo da mulher, de uma forma geral, se instala de uma maneira imediata e específica. Puxando o que o professor João já havia levantado, eu gostaria de ouvi-la um pouco sobre esse corpo da mulher negra, sob a ótica da interseccionalidade. E mais precisamente, Flávia, se der para acrescentar na sua exposição, esse corpo discursivizado, por exemplo, em letras de música como o da Elza Soares, A Carne, em que ela fala que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Certo. Em primeiro, eu gostaria de dizer que eu estou muito agradecida pela participação nessa discussão, né, desse debate aqui, para dar início, né, fazer essa abertura do 7º Seminário de Pesquisa do GEDAI, e para fazer especificamente essa discussão, né, que é tão profícua para o fortalecimento dessas lutas da atualidade, né, que estão tão latentes nessa questão de gênero. Nós temos visto um despertar da sociedade como um todo, compreendendo que essa categoria ela não é algo pertinente, relevante, ser discutido apenas pelas mulheres, né? Mas nós temos visto aí homens e diversas abordagens sobre essa preocupação da discussão de gênero, e nesse momento histórico, político que nós vivemos, né, atualmente, é imprescindível nós estarmos atravessando esse momento, levantando essas bandeiras, como uma forma de resistência, né, de estar discutindo sobre isso nesse contexto. Bem, antes de falar sobre, de tentar, né, refletir sobre a pergunta que você faz, Denise, eu gostaria só de fazer também, dar também, né, a minha contribuição sobre
como pensar a origem esse trajeto fundador, vamos dizer assim, do conceito de interseccionalidade, né? Então, como o professor João, né, já pontuou muito bem, né, não precisa repetir, sobre a questão da institucionalização, vamos dizer assim, do termo interseccionalidade, né, pela jurista Kimberly Crenshaw, né? Então, nessa experiência do direito, a Kimberly, ela se debruçou sobre a leitura de mulheres negras, né? Ela teve que ir atrás nesse efeito, nesse retorno mesmo ao passado, né? De voltar para suas ancestrais negras e fazer essa leitura e perceber que essa reivindicação da interseccionalidade, ela sempre foi uma bandeira que estrutural nas lutas das mulheres negras, né? Então, as mulheres negras nunca conseguiram se inserir de forma equitativa, vamos dizer assim, no movimento feminista, porque a condição da mulher negra, os atravessamentos nesse corpo, como você acabou de falar, né, desse olhar Foucaultiano sobre o corpo, nunca foram considerados pelo feminismo, vamos chamar aqui de branco, né, mas o feminismo hegemônico. Então, a provocação que as mulheres negras sempre fizeram a esse feminismo na tentativa de se inserir, de se fazer visível dentro desse feminismo, né? Então, e o importante é que, quando a gente vê a história do feminismo, a gente não vê muito se falar sobre a presença das mulheres negras, mas elas estavam lá, né? Elas estavam lá junto com as mulheres brancas. Quando a gente vai ler, por exemplo, Mulheres, Raça e Classe, né, da Angela Davis, ela vai fazer essa retomada, mostrando como que as mulheres negras estavam sempre nesse tensionamento, mas que o movimento de mulheres brancas sempre soltavam as mãos das mulheres negras, porque no limite da aprovação das suas pautas com os homens do poder, né, o poder masculino, que está institucionalizado nesse momento, as questões que as mulheres negras colocavam, a presença da mulher negra sempre teve que ser tirada do feminismo para que o feminismo pudesse avançar em suas conquistas ao longo da história. E um exemplo desse é o sufragismo, né? Então, no sufragismo, as mulheres negras estavam juntas com as mulheres brancas. E a condição que os homens colocaram nesse momento tudo bem, as mulheres podem votar, mas só as mulheres brancas, né? E nesse momento, as mulheres brancas largaram as mãos das mulheres negras né, para conseguir avançar nessa pauta. Não, agora a gente pelo menos pode votar, e a partir disso a gente continua na luta, né, fazendo os enfrentamentos a partir dessa conquista. E aí, nessa provocação que eu falo no sentido, né, de tensionar e mostrar outros ângulos da condição da mulher, e o professor João também chamou atenção para o caso, né, da Sojourner Truth, que ela também vai fazer essa pergunta, né? Então, se ser mulher é ser mãe, é ser delicada, é brigar, lutar por inserção no mercado de trabalho, se essa é a luta da pauta feminista, a Sojourner vai perguntar, então eu não sou uma mulher, né? Porque eu trabalho o tempo inteiro. Eu trabalho faço trabalho forçado e braçal, né? Eu trabalho na lavoura, eu carrego peso, não tem nenhum homem para me ajudar a descer ou subir de uma carroça. Então, se eu não me encaixo nesse perfil de mulher branca, então eu não sou uma mulher, né? Que é o que ela pergunta, e ela faz esse discurso justamente nesse momento de luta das mulheres para poder votar, né? Engraçado que a maioria eram mulheres, mas foi o discurso de uma mulher negra que deu potencialidade e que comoveu e que deixou sem palavras todo esse auditório masculino e essa mesa masculina, né? Que tinha o poder de decisão se as mulheres iriam votar ou não, né? Então, eu acho interessante a gente fazer isso foi no século XIX, né, 1851, salvo engano. Então, a gente precisa fazer esse movimento Sankofa mesmo, de olhar, né, para trás, para as nossas ancestrais, e ver que esse conceito de interseccionalidade, na verdade, ele vem de séculos, né? Se a gente olhar não como o termo em si, mas que a provocação que as mulheres negras fazem de sempre incidir
a questão racial, a de gênero, para que a luta feminista faça sentido, sempre foi uma pauta colocada pelas mulheres negras, como o professor João já destacou para a gente. Então, a gente não pode falar de feminismo ou de interseccionalidade tomando o sistema de opressão de gênero, se não falar do papel das mulheres negras nesse processo, né? Eu não sei quanto tempo eu tenho, se eu falei muito ou pouco. Mas agora, então, falando sobre a questão do corpo, que você fala, que você chama atenção necessariamente, tentando responder essa pergunta, Denise, passa por isso que eu já falei anteriormente, claro. Né? Então, oi. Não, tô ouvindo, tá no teu tempo aqui, tranquilo. Tá bom. Seria legal agora, você retoma toda essa fundamentação absolutamente necessária, e agora encaminhando para se você pudesse amarrar sobre justamente hoje, com toda essa história que já está, né, subsidiando, com tantas discussões que já estão a caminho, hoje nós temos, por exemplo, uma denúncia ou um discurso dizendo, como diz a Elza Soares, que a carne mais barata no mercado é a carne negra. Então, nessa atualidade do corpo e do racismo, se você pudesse falar mais um pouquinho só para pensar essa interseccionalidade no momento atual. Uhum. Sim, estava caminhando para isso. Então, se a gente pegar a estrutura piramidal como padrão do sistema econômico-político brasileiro, por exemplo, a gente vai ver que a mulher negra está na base dessa pirâmide, né? Porque, pensando na questão racial e de gênero, né? Então, o homem branco estaria no topo dessa pirâmide, a mulher branca abaixo dela, o homem negro, e posteriormente, então, né, no fim dessa estrutura, a mulher negra, né? Por quê? Porque por ela incide tanto a opressão de gênero como a opressão de raça, né? Então, essa escala piramidal, ela também se reflete no sistema econômico-político, no sistema econômico-social. Se a gente pensar, por exemplo, quais são os lugares que a mulher negra ocupa na sociedade, né? Então, a mulher negra, ela está em posições menos vantajosas, de menos visibilidade e valorização social em todos os eixos. Ela é a que paga mais imposto, por exemplo, porque ao mesmo tempo é a que ganha menos, é a que poupa menos, que consegue poupar menos, ou seja, por ganhar menos, gasta todo o seu salário, então logo ela paga mais imposto por conta disso. E ela ocupa os trabalhos menos valorizados também na sociedade, né? Para isso a gente também tem o dado das empregadas domésticas, né? Quem são as empregadas domésticas? São mulheres negras, né? 70% em torno das empregadas domésticas, né, que limpam os banheiros desse país, são mulheres negras, como uma herança também desse sistema escravocrata. Então, as mulheres negras estão vinculadas a esse trabalho doméstico desde a escravidão, quase 400 anos de forma escrava, e de lá para cá até 2015, quando foi aprovada a Lei das Empregadas Domésticas, são, então, mulheres que estão vinculadas ao trabalho doméstico de forma informal, né, pela não sem direitos trabalhistas, vamos dizer assim. Muito bom, Flávia, muito bom. E eu passo, então, para o professor Atílio, amarrando um pouco também com essa conversa que eu comecei com relação ao corpo, mais precisamente assim, né, nessa linha em que não é possível pensar o gênero, a raça e a etnia como como marcadores sociais isolados. Isso está claro tanto na fala do professor João quanto na fala da professora Flávia. Como o discurso sobre o que é gênero vem se alterando, professor, hoje, notadamente aquele discurso que desconstrói o binarismo focado na natureza biológica de homens e mulheres, fomentando concepções heteronormativas. Então, a ideia é que nós possamos pensar um pouco juntos como que, a partir de toda essa possibilidade de análise ou de encaminhamentos das interseções de gênero, como que está isso hoje, pensando, então, esse discurso que desconstrói esse binarismo normativo que se instalou historicamente. Oi, Denise. Oi, João. Oi, Flávia. Prazer estar com vocês. Queria agradecer a professora Ivânia e a professora Rosário Gregolin, e tentar responder você, mas você fala em hoje, então eu pensei, quando eu soube da mesa,
eu fui fazer uma pesquisa sobre gênero e raça na linguística e no discurso, porque diz respeito a esse hoje que você está tentando auscultar. E aí eu descobri no banco de teses e dissertações da CAPES que em 2005, das 64 teses que a gente tinha que mencionavam gênero, 2 delas faziam algum sentido como um gênero que não fosse discursivo. E essas 2 estavam mais relacionadas a coisas como literatura. E aí só em 2011 vão aparecer 8 teses que pensam gênero, e agora em 2018, quando teve uma explosão de 5.543 teses que tinham gênero como tema, a linguística ainda tinha um número bem reduzido. E eu nem considerei raça para pensar na interseccionalidade. Quando você me pergunta qual que é o estado então, do binarismo, do heteronormativismo, eu também fico pensando na nossa área, né? Como esse objeto é novo para a nossa área, como a gente está atrasado, a nossa área linguística, como a gente está atrasado em relação às ciências humanas, como a gente está atrasado em relação à literatura, e aí quando eu vejo uma pesquisadora nova, como a Flávia, que está dizendo um lugar muito específico e que já se apropria dessas coisas, a gente precisa ver que essa história é nova na linguística. Há 10 anos atrás, gênero e raça não eram questões caras à linguística. Aí tem 2 movimentos, né, que eu também queria chamar atenção para pensar nesse hoje. Aí tem lá alguma coisa do discurso que começa na segunda década dos anos 2000, e alguma coisa da linguística aplicada, que é um pouco anterior, do grupo do Moita Lopes, que vai pensar, a partir da pragmática, o problema de gênero e raça. E tem formado uma nova geração de pesquisadores que, para além do corpo, que vinha do Foucault e dos estudos franceses, vai escrever esse corpo na interseção de raça, classe e gênero. Então, eu acho importante que a gente pense ao agora, a partir dessa relação no nosso próprio tempo. Quanto ao que você chama, o que o gênero pode fazer em relação ao binarismo, coisa desse tipo. Bom, a ideia de que o gênero não é uma construção social em cima da biologia, e nem que o gênero é um epifenômeno do sexo, ela é uma discussão da década de 80 do feminismo, sobretudo, e aí quando as feministas se dão conta que o sexo também é inventado. E aí você vai passar desde o inventando o gênero até o Corpos que Pesam, com as pessoas tentando dar conta dessa coisa, que é a natureza sexual, que depois é assambarcada, supostamente, pelo gênero. E colocando em xeque essa ordem da natureza sexual e mostrando como o sexo também é uma produção performática. E aí eu estou pensando aqui na Butler, na discussão dela do Corpos que Pesam, sobre a ideia de que o sexo é construído, mas em que medida, o que é uma construção? Então, o que isso vai fazer para a gente pensar no binarismo? Eu acho que aí tem uma outra questão. Vocês citaram a Crenshaw, e ela, no texto ela fala de coisas como uma certa separação do feminismo em relação às lutas das mulheres racializadas e pobres. Aí, como que elas, por exemplo, se ligavam a certas religiões evangélicas para ter um apoio que elas não tinham no movimento, de uma certa separação. E aí eu fico aqui pensando que a gente conseguiu construir dentro da academia, e numa relação, digamos, específica com pessoas que circulam a partir de certos discursos, um tipo de entendimento sobre o que é gênero, sobre o que é sexo, ainda que tenha muito ruído, muita diferença, muitos feminismos, né? E eu acho que do outro lado também se afirmou, se produziu um discurso que reforça a ideia de sexo biológico, de metafísica sexual, de papel sexual definido, papel de gênero definido, que é o que a gente, por exemplo, vive no Brasil, nos Estados Unidos. A Fraser, por exemplo, que eu estou pensando aqui em autores que os dois não citaram, né? A Fraser vai discutir, por exemplo, a interseccionalidade a partir daquilo que é a redistribuição ligada àquilo que é econômico-social e aquilo que é identitário, para dar conta desse nó
entre o identitário e os direitos sociais das pessoas. E ela vai notar, vai dizer no texto dela, num dos textos dela, que o que aconteceu é que quando se deu muito destaque à identidade, acabou que o governo americano, depois do 11 de setembro, assambarcou a opinião pública em direção a uma nova família, ao que você chamou de binarismo de gênero. Então, estou dizendo que tem um tensionamento. A Ivânia começou a falar que eu e o João estávamos em Santa Catarina, né? Mas nós não estamos em Santa Catarina. Nós estamos em Santa Catarina e a gente está ilhado na UFSC, agora em casa. Mas o que se passa na UFSC é diferente do que se passa em Santa Catarina. Então, muito embora a pauta tenha avançado, a gente tenha mais representatividade, a gente possa discutir isso na cena pública, há um movimento de retroação, que a gente podia chamar de resistência, que diz respeito a uma reafirmação desse binarismo que, em tese, a gente devia ter pensado esboroado. É isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu penso que é isso. Não, eu acho que era mais mesmo para a gente colocar, porque quando a gente está falando de binarismo, por mais que nós tenhamos já tantos estudos, e você lembrou, e eu gostei muito de pensar, do nosso campo, dos estudos linguísticos e estudos do discurso, quais são as contribuições, o que nós estamos fazendo para discutir e colocar em questão as condições sócio-históricas de existência desses discursos que tratam dessa questão. Mas nós temos ainda muito do lugar onde a gente tem analisado reverberações que estão enraizadas nessas tradições e que ainda, haja visto que a mídia tem, né, elencado agora nessas atuais políticas, coisas ainda tão retrógradas que nós achávamos que já estariam minimamente sendo diluídas. E não me parece que elas estão tão superadas assim, mas enfim, exatamente como os professores levantaram. Eu gostaria agora, então, de convidar para que nós possamos passar para o segundo bloco da nossa conversa, chamando, então, para nós ver se nós temos alguma questão sendo colocada com relação ao tema em pauta. E temos aqui a professora Rosário Gregolin. Que prazer ter a professora Rosário como ouvinte da nossa sessão. Então, para o professor João, como pensar, por meio da interseccionalidade, as relações de poder que atravessam as subjetivações em suas resistências, linhas de fuga e fissuras? Professor João. Então, uma boa autora para pensar essas questões é a Patricia Hill Collins, que vem definir a interseccionalidade não como uma questão identitária, antes como uma questão de posição em relação a uma matriz de privilégio e opressão. Então, nessa matriz, a pessoa vai acumular efeitos interativos da pertença a vários grupos. Por exemplo, pensando uma mulher negra com formação superior que trabalha num contexto maioritariamente branco, ela vai ter determinadas localizações aí que a põem, em alguns momentos, numa situação de privilégio e, em outros, numa situação de ausência desse privilégio. Aí é uma forma de dar muito conta dessas relações de poder estrutural. Por outro lado, se a gente quiser olhar para a forma como se constroem linhas de fuga, a forma como se constroem formas de dar uma outra significação a essas matrizes de opressão e privilégio, a gente tem que olhar de uma forma um pouco mais detalhada. Então, por exemplo, várias autoras têm vindo a avançar com uma dimensão metodológica dos estudos interseccionais, falando, por exemplo, de uma vertente dos estudos interseccionais que vai se focar na questão categorial. Então, olhando, por exemplo, imagina, um estudo sobre condições de saúde. Tem um estudo fantástico feito na Escócia sobre determinantes da saúde das pessoas escocesas, que vai pegar em todas essas variáveis e juntar todas elas para perceber quais são os perfis de pessoas mais expostos a riscos de saúde.
e vai contar com raça, com classe, com questões de renda, com questões de formação acadêmica, com gênero, com questões de idade, tentando entender o efeito cumulativo e interativo dessas várias. Isso seria a abordagem categorial sociológica, digamos, que está mais próxima de um entendimento das dimensões de poder estrutural. Se a gente quiser olhar para as dimensões de poder que numa abordagem mais Foucaultiana, eu diria que eu optaria por a chamada abordagem anticategorial, em que você olha para as categorias, mas vê também como é que as pessoas extravasam essas categorias. Então, são estudos muito focados, por exemplo, em percursos de pessoas. Como é que aquela mulher específica conseguiu dar conta dessas opressões e ressignificar elas de outro jeito. Então, aí a gente tem uma variedade de abordagens metodológicas nos estudos interseccionais que nos ajudam a entender diferentes pontos de, não só de escala de observação, mas do próprio olhar das pesquisadoras para entender como é que essas discriminações e esse poder opera. Porque o interessante sobre o poder é, de fato, ver como é que ele opera e como é que as pessoas jogam com ele. Então, quando a gente tem a mudança de uma ideia mais estrutural de poder para uma ideia do poder como uma espécie... Eu sempre dou o exemplo da libido em Freud para comparar com a ideia de poder em Foucault. O poder Foucault é como a libido em Freud, é a energia que faz o sistema funcionar, tanto do ponto de vista de um poder que oprime, mas também do poder que permite fazer coisas com, um poder que agencia. Uhum. Então, é muito interessante nos estudos interseccionais perceber essa dinâmica e esse diálogo. Muito bom, professor João. Obrigada. E agora a professora Ivânia, está lá também no nosso público, pergunta para a Flávia. Onde estão as mulheres indígenas e as mulheres trans no sistema econômico? O microfone está mudo, Flávia. Pronto, ouvindo agora, né? Sim, sim. Certo. Então, esse exemplo que eu dei agora, no finalzinho, né, da minha fala, sobre esse sistema, essa divisão piramidal, né, enquanto uma forma da gente visibilizar os lugares que ocupam socioeconomicamente os sujeitos, é um exemplo disso, né? Tem uma fala famosa, né, da Angela Davis, que ela fala que se a mulher negra muda, se ela transita, toda a sociedade é mobilizada também nesse movimento, né? E justamente por isso, porque se a mulher está na base dessa pirâmide, se é sobre ela que incide esses sistemas de opressão, né, gênero, raça, isso vai fazer com que políticas públicas que são aplicadas para esse grupo vão fazer mudanças estruturais na sociedade, né? E o feminismo negro, ele vem problematizar essa questão, né, de se colocar como feminismo que trate de pautas mais abrangentes, né, que não fique pensando que o problema da mulher negra, ou que esse feminismo, ele luta apenas por essa pauta da mulher negra, né, mas todas as autoras que nós vamos ler sobre essas questões, que acabam sendo a literatura que se enquadre nessa luta, né, do movimento de mulheres negras, vão colocar o racismo acima, como uma categoria, né, como um sistema de opressão dominante nesse processo, e pensando que nós somos um território colonizado, né, o racismo, ele não pode deixar de existir em todos esses debates. Então, todas essas categorias de opressão, todos esses sistemas de opressão vão ser atravessados pelo fato de nós vivermos a colonialidade, né? Nós vivemos a herança o nosso sistema, ele foi fundado, o sistema social em que nós estamos posicionados foi fundado a partir dessa experiência da racialização dos corpos por meio da colonização, né? E aí eu faço alguns questionamentos, por exemplo, para a gente pensar da necessidade desses feminismos no plural. E quando eu falo também feminismo negro, eu não estou falando de um feminismo homogêneo, eu estou falando de vários movimentos de mulheres, né, que têm as suas histórias, que têm as suas posições territoriais, em que tudo isso deve ser levado em consideração.
Então, por exemplo, como que a gente pode considerar, né, por que esses feminismos tensionam essa ideia de feminismo generalizante? Porque não faz sentido para muitas mulheres, como as indígenas e as negras como a Ivânia chama atenção, a professora Ivânia chama atenção, porque nesse feminismo generalizante em que essas interseccionalidades não são consideradas, não faz sentido para essas mulheres se posicionarem, né? Então, o que faz sentido no feminismo para uma mulher negra que é mãe e favelizada em São Paulo, por exemplo, com a juventude negra sendo fuzilada de helicóptero pela polícia, mesmo com uniforme no caminho da escola, né? O que faz sentido no feminismo para mulheres negras expostas a uma diferença tão gritante ao risco de morte, que das mulheres que foram assassinadas no Brasil, segundo o mapa da violência que foi publicado no ano passado, 2/3 são mulheres negras, né? E esse índice ele segue em constante aclive, enquanto para as mulheres negras, nos últimos 10 anos, esse índice vem diminuindo, para as mulheres brancas, esse índice vem diminuindo, né? O que faz sentido ainda para as mulheres negras que são responsáveis pelo trabalho doméstico, né, de forma informal até 2015, como eu falei, que são quase mais de 4 milhões de pessoas, né, de mulheres negras. E aí, pensando nas indígenas também, a partir do recorte gênero, como que essas mulheres encaram a questão do racismo e do neoliberalismo, né, frontalmente postos em seus enfrentamentos diários, intensificados pela ação das políticas de expansão do capital na Amazônia, por exemplo, que precisam encarar a bala, o fogo dos madeireiros garimpeiros que requerem a qualquer custo a tomada de suas terras, né? E na falta da política também de demarcação das terras indígenas que intensificam ainda mais isso, né? E o debate sobre a pandemia, né? Aliás, a situação em que nós estamos inseridos da pandemia traz ainda mais a relevância dessas discussões que parecem ser pautas indígenas, que parecem ser discussões que são de interesse apenas desses grupos, na verdade, são interesses e pautas que tocam a todos nós, né? Então, eu acho que a interseccionalidade, ela vem pontuar como que essa questão econômica, política, religiosa, todas essas questões incidem sobre as mulheres de forma geral e que vão torná-las tão diferentes no contexto nacional, né? Obrigada, Flávia. Mais alguma pergunta? A professora Rosário. Professora Atílio, relacionando dispositivos e subjetividades, como pensar as práticas de liberdade hoje, nesse momento trágico para a democracia brasileira? Que pergunta, né? A minha pergunta é a mais abrangente de todas. Professor, a gente está quase perto daquela situação que Foucault narra no Vigiar e Punir, que é a da tortura, né? Então já não tem mais relação de poder. A gente está quando você está no Vigiar e Punir, o Foucault vai falar que quando a gente está diante da tortura acaba a relação de poder, porque você não pode mais resistir. De uma maneira, a gente está perto desse limite já, e eu estou pensando assim historicamente perto desse limite, mas a gente vê, por exemplo, a gente teve o Dia do Orgulho Gay ontem, e a gente, não obstante tudo isso que nos cerca, a gente teve muitas manifestações de várias ordens, por exemplo, de pessoas trans, negras, de pessoas cis, homossexuais. A gente teve lá uma relação até mercadológica, o Burger King fazendo evento, e as pessoas sobre o orgulho gay, coisa desse tipo. Eu fico pensando se nessa situação limite, não é também o lugar da resistência. Estou pensando aqui na militância que o Foucault vai falar. Então, o Foucault conta uma história na Coragem da Verdade, que é sobre o cinismo na modernidade. Ele vai dizer como que aquilo que é a invenção cínica de colocar-se na cena pública, de colocar a sua vida em risco, de dizer a verdade a qualquer custo, esse eto cínico foi apropriado na modernidade. E ele vai dar exemplo do artista, vai dar o exemplo do terrorista e vai dar o exemplo da vida militante. É bem interessante que esse mesmo texto, essa mesma aula é citado pelo Mbembe para discutir o terror, para discutir o terrorismo e o papel do terrorismo como a instância de produção da liberdade. Eu estou pensando aqui nessa vontade militante que para o Foucault foi esquerdizada, no sentido que ela foi domesticada. Me parece que grandes ódios, grandes esforços
é um momento, então, que a gente vai, desdomesticar. Então, no caso das homossexualidades, torná-las novamente perigosas, ou como acontece agora nos movimentos negros. Então, assim, a gente tem um movimento de ascensão de certo poder, mas também um movimento de resistência que vem às ruas, né? Nos Estados Unidos a gente está vendo isso, no Brasil a gente sai a fazer isso na nossa democracia, ainda que de alguma maneira a partir das pautas americanas, mas eu estou dizendo que assim, essa militância cujo limite é a própria vida é o que a gente tem aqui como promessa, que ainda não aconteceu. A gente está realmente preso por muitas coisas, como a pandemia. Mas eu acho que assim, esses movimentos insurgentes vão aparecer de qualquer modo, eles estão circulando por aí, nesse dispositivo. Professora Ivânia. Professores, como a religião interfere na construção do gênero? A eleição de Bolsonaro não evidenciou esse atravessamento? Ela não coloca especificamente para nenhum dos professores, eu vou deixar à vontade, quem quiser responder, ou se todos quiserem comentar, nós temos um tempo aí. Eu queria só falar, o João deve trabalhar perto da Miriam Grossi, né? João trabalha, não? Você está na história, João? Na psicologia. Tá, então não é a Miriam Grossi escreveu um texto em 2012 para o jornal francês, cujo título eu não me lembro, e ela estava discutindo por que as pautas progressistas com relação às mulheres no Brasil e as populações LGBTQIA agora não avançavam. E ela dizia uma coisa importante, que a gente tinha uma espécie de barramento por causa das alianças que o Partido dos Trabalhadores tinha feito com as comunidades, com a bancada evangélica. Então, assim, como a gente tinha algumas relações de poder ali, um tanto promíscuas, digamos assim, parece uma coisa negativa, assim, que eu estou usando, não deve ser, essas relações, elas interditavam que as pautas avançassem. Então, eu estou chamando atenção para uma coisa que, digamos assim, um ovo da serpente está sendo gerado no Brasil há algum tempo. Na Constituinte, as pessoas a bancada evangélica, que não era uma bancada ainda, já colocava em xeque as mulheres, o feminismo, os homossexuais, o aborto, o direito das mulheres sobre o seu próprio corpo, e isso foi avançando. As igrejas pararam, as igrejas laicizaram a sua atuação política, se tornaram partidos, muitas delas, e isso implica diretamente nessas alianças que foram feitas não só pelo Bolsonaro, mas tinham sido feitas, isso estou chamando a atenção da Miriam Grossi, anteriormente. Assim, as virtudes do nosso progressismo, às vezes, esbarraram nessas alianças cujo resultado a gente vê agora. Enfim, colega. Obrigada, professora Atílio. Professor João, gostaria de comentar, Flávia, sobre esse papel das religiões nesse governo Bolsonaro, as questões de gênero. Eu acho... Flávia, se você quiser, Flávia... Pode falar, professor. Eu estou aqui amadurecendo ainda algumas coisas. Ok. Ok. Eu acho que a gente tem um modo simplista de olhar para as questões do religioso. Por exemplo, porque a tendência é equacionar religião e cristianismo. Há outras formas de religião não tão hegemônicas no espaço público que, inclusivamente, favorecem e promovem que determinadas formas de pensar ou fazer o gênero, e estou pensando, por exemplo, nas religiões afro-brasileiras, possam ser mais aceites, possam ser mais discutidas. É óbvio que elas estão sendo perseguidas nesse contexto. Mas, assim, eu acho que a gente não pode tomar o todo pela parte. Então, falar de religião e equacionar isso apenas com movimentos fundamentalistas do ponto de vista de gênero é já ceder esse terreno a eles. Eu acho muito importante a gente refletir sobre isso, mas chamando os bois pelos nomes. A gente está a falar de setores bastante fundamentalistas. Essa questão, eu nem gosto de referir o termo que eles usam, porque eu acho que a gente não pode, de maneira alguma, deixar ceder esse terreno discursivo para eles, mas só para ser mais evidente no que eu estou dizendo, todo esse movimento que pessoas reacionárias e conservadoras denominam como ideologia de gênero é um movimento que começa bem lá atrás,
nas primeiras discussões sobre contracepção e aborto no Vaticano. Essas ideias vão ser pegadas mais tarde por movimentos evangélicos fundamentalistas que vão se apropriar disso e vão criar uma coalizão com esses grupos. Então, de alguma forma, muito o que acontece no Brasil é um resultado de um movimento mundial que aconteceu de reação a isso. Mas o gênero não pode ser entendido apenas como um percurso de progresso. Isso é um dos primeiros erros. Porque o gênero não é um pouco como a história, um pouco como a ideia do Walter Benjamin, do que ele dizia para a história. A história não avança em direção ao progresso, ela avança para várias dimensões, para vários, e muitas vezes, olhando, parece que ela está regredindo. O gênero trabalha nesse tabuleiro também. Então, não tem a coisa de repente... Por exemplo, o caso do Brasil, nisso é muito interessante. A gente, no Brasil, tem a possibilidade de uma autodeterminação de gênero que é garantida pelo Supremo Tribunal de Justiça. Ao mesmo tempo, e não independente disso, a gente tem também o país do mundo que mais mata pessoas trans. O gênero é assim. Ele tem tendências de crise, ele tem uma série de contradições, mas ele vive nesse espaço. Então, essas várias tendências vão coexistir. O que acontece na política é aproveitar os momentos em que, por exemplo, a ideia de ideologia de gênero estava a ser muito propagada, nomeadamente para aquele grupo da escola sem partido, e aproveitar isso para fazer política em cima. Uhum. Porque tudo isso são formas de fazer política de gênero. Então, o que acontece com esse desgoverno daqui é que ele vai aproveitar o momento político de afirmação dessas ideias para, a partir daí, produzir ainda mais ideologia fascista. Mas, dá licença, posso falar, Denise? Claro, pode falar sim. O Ratzinger, que foi a pessoa que criou, digamos, a ideia, o Ratzinger, a ideologia de gênero. Só que o que eu disse são duas coisas. Primeiro, que eu não disse que é um progresso em gênero, né? Que eu acho, longe disso, eu estou dizendo que essas forças, esses discursos que a gente vê agora de uma maneira, digamos, mais relevante, elas são postas desde a Constituinte, de fato. Tem dois historiadores, o Pierucci, que é um historiador disso, o Cohen, que é o historiador da nova direita, eles têm eles mostram, descrevem pelos documentos, por exemplo, como na Constituinte, a gente abandonou a ideia de ter uma criminalização por alguma discriminação relacionada a sexo na época. E justamente, ou uma discussão sobre aborto mais relevante, porque tinham poucos ainda batistas. Eu concordo com você que a religião não está circunscrita à cristandade, mas eu estou pensando que no Brasil, aquilo que é hegemônico, como você mesmo disse, aquilo que tem perseguido as religiões, diz respeito a essa inscrição. Então, assim, no histórico digamos, da nossa democracia recente, por muitas vezes, na conformação dessa nova direita, aparece isso. E eu só queria deixar claro que não entendo que há um progresso, teleologia, nada disso. Eu só estou chamando atenção para, digamos, nesse momento, o pêndulo está indo para outro lugar. E depois ele vai, forçosamente, poder ir para outro. Acho que está de bom tamanho essa conversa, poderíamos ficar um tempo maior, mas eu queria ouvir ainda um pouquinho a Flávia, se você quiser comentar, Flávia, para fecharmos esse quadro. Acho que os professores já pontuaram questões, né, bem interessantes para a gente estar refletindo sobre isso. Mas eu só queria mencionar um pouco também do que a gente já discute, né, em vários outros lugares, em relação a essa relação do neoliberalismo com a religião, né, e o quanto que isso tem fortalecido os discursos, né, da extrema-direita. Então, pensar em militância de esquerda hoje é imprescindível colocar a religião como um dos pontos de partida fundamentais, né?
Então, essa violência contra as mães de santo, né, a depredação dos terreiros, ou seja, né, todas as religiões de matrizes africanas e a violência que elas vêm sofrendo, nesse governo já, né, e também como uma expressão dessa virada que nós tivemos nesses anos recentes, né, em relação a essa extrema-direita, é uma demonstração disso, né? Então, e é interessante esse posicionamento que o professor João coloca, da gente também não já dar esse espaço, né, de pronto para essas pessoas, mas vamos, e com essa provocação dele, né, vamos lembrar, por exemplo, quando a mãe Estela faleceu, né, mãe Estela de Oxóssi. Vocês lembram a visibilidade que isso teve na Rede Globo, inclusive, né? Ou seja, nas televisões de grande audiência, nas TVs abertas? Então, isso também é uma forma de mostrar a importância que as religiões de matrizes africanas, ou seja, outras religiões não hegemônicas, podem também pautar o debate da sociedade, e é nesse sentido que a gente tem que buscar, né, essa visibilidade, sempre de pontuar a diversidade em todos os âmbitos, a diversidade tanto sexual, de gênero e de religião. E aí eu volto a chamar a atenção para isso, né, enquanto pauta de militância, a gente está pensando a religião como um ponto de partida para nos fortalecermos nas resistências que nós estamos estabelecendo, porque a religião, ela é um lugar que atravessa esse padrão de existência dos sujeitos em todos os sentidos, né? É a religião que vai tensionar a sexualidade, que vai normalizar a ideia do que é ser mulher, né? Então, a religião, ela acaba atravessando todos esses sistemas de opressão como um fortalecimento desses discursos a religião, pensando essa religião mais extremistas, fundamentalistas, né, é verdade. Teve um probleminha aqui na minha conexão, mas eu consegui acompanhar, Flávia, até... Você concluiu? Desculpa, caiu aqui. Sim, eu concluí falando sobre essa importante ligação que nós precisamos fazer como pauta de esquerda, de militância, de resistência, de pensar a religião como um ponto fundamental para problematizar as nossas resistências, e fazendo a relação direta também da religião com o neoliberalismo, né? Porque esse neoliberalismo e com essas agendas bolsonaristas, vamos dizer assim, elas têm se fortalecido muito também pelo viés da religião, e pensando a religião, como o professor João bem pontuou para a gente, né, não homogeneizar a ideia de religião, essa religião cristã fundamentalista. Com certeza, para uma próxima oportunidade, nós poderíamos fazer uma mesa só com esse tema. Mas estamos já com 1 hora de conversa, e do meu lado aqui eu ficaria bem tranquilamente mais um bom tempo. Nós temos que encaminhar para o nosso terceiro bloco, que já é um fechamento, retomando muito talvez do que vocês apontaram, mas a ideia é que nesse último bloco, então, cada um de vocês possa expor uma contribuição mais específica sobre, pensando na constituição do sujeito na interseção de gênero, mas as possibilidades de pesquisas para esse nosso público que está na pós-graduação, no doutorado, mestrado, na iniciação científica ou na graduação, enfim, que eles possam vislumbrar possibilidades de pesquisa neste campo. Eu tomei a liberdade de pegar alguns pontos que eu percebi nos trabalhos que os professores desenvolvem. Eu queria começar com a Flávia, pela ordem que eu coloquei aqui, mas, né, independente. Flávia, eu vou insistir, você já falou bastante, acho que você já abriu um campo, né, de várias possibilidades de olhar para esse corpo da mulher negra ou para esse feminismo negro, mas se você pudesse agora, né, nesse encaminhamento desse terceiro bloco, falar um pouco mais sobre as urgências que você entende ou que você encaminha para pensar a pesquisa voltada nessa área. Certo. Então, né, pensando a interseccionalidade, né, como esse ponto, né, esse nó, onde esses vários atravessamentos do sujeito podem ser posicionados, localizados, né, isso me remete àquela ideia de identidade do Foucault, né. Então, o Foucault tem uma passagem que ele trata da identidade no lugar da diferença, né, ele vai dizer que
identidade é diferença, né? E aí eu acho que esse ponto, casando com a interseccionalidade, ela permite a articulação dessas múltiplas diferenças. Então, para a gente conseguir sair, muitas vezes na pesquisa a gente tem dificuldade de sair da homogeneização da ideia de identidade, e eu acho que o conceito de interseccionalidade ajuda muito nesse sentido, né, a partir dessa provocação de Foucault, de que a identidade ela é diferença. Então, para a gente pensar o sujeito como esse ponto, esse nó em que essas várias intersecções se materializam, né? Então, eu acredito que essas discussões que nós fizemos aqui hoje sobre interseccionalidade nos ajuda a gente nessas pesquisas, né, para pensar a identidade na condição que a interseccionalidade nos dá para a verticalização do nosso olhar, né? Então, eu acho que por essa ideia do olhar interseccional, eu acho que fica mais operacional, vamos dizer assim, né, para as análises dos discursos, pensar essa verticalização da identidade a partir da interseccionalidade. Muito bom. Deixa eu aproveitar esse momento. Eu te perguntei especificamente sobre a questão da mulher negra, mas eu vou aproveitar, Flávia, né, o teu momento de fala ainda, e se você puder acrescentar mais algumas questões, sobre o feminismo indígena. Você falaria um pouquinho sobre isso? Ele existe? Como que ele funciona? Como que as pessoas interessadas... Eu pergunto isso porque eu fui olhar, e é uma questão. As mulheres na militância, as mulheres indígenas que estão na militância, a Sônia Guajajara, que fez, né, um espaço, se instalou num espaço importante, você poderia, ao encontro do que você tem, né, falado e suas reflexões, acrescentar mais um pouquinho, porque nós temos pessoas muito interessadas em trabalhos fantásticos, falando da questão indígena como um todo, mas o interesse focal aqui é sobre as mulheres indígenas. Você poderia falar mais alguns minutinhos sobre essas possibilidades? Sim, eu não sei se eu consigo falar muito, né, porque não é uma área que eu tenho me estendido nesse recorte de feminismo em si, né? A gente trabalha com as comunidades indígenas, na perspectiva da colonialidade, mas, claro, né, que é atravessada pelas questões, né, que a gente pesquisa uma coisa, mas acaba sendo atravessada por outras também, mas esse movimento das mulheres indígenas, eu percebo muito, né, muito pessoalmente falando, essa movimentação que eu falei anteriormente, que também move o movimento de mulheres negras, né, que é de pensar em pautas mais estruturais que atravessam a questão de gênero do que pensar localizadamente nas questões que seriam estritamente de gênero, vamos dizer assim, né? Então, no movimento de mulheres ativistas indígenas, eu tenho visto essa mobilização, que as pautas que são mobilizadas são as questões do povo, né? A questão da demarcação da terra, a questão da saúde nas aldeias, a questão da educação intercultural indígena. Então, da questão da demarcação também pensando como o efeito para a proteção das florestas, e a gente vê que o movimento das ruas, que eu acho que é um outro ponto que também me chama a atenção, não estou dizendo que isso seja um trabalho apenas das mulheres, mas a vibilização que a gente vê olhando nas redes, olhando na internet, são corpos femininos, né? São corpos femininos que estão ali tomando as ruas de forma muito visível, de forma muito forte, para puxar essas pautas, e as pautas não estão lá, gênero, mulher, são pautas falando sobre a questão ambiental, falando sobre as terras indígenas, sobre as questões do povo como um todo, né? Denise, desculpa, você fez a pergunta do bloco anterior e eu acabei me perdendo, eu fiquei na introdução e não te respondi. Aí eu só queria dar um exemplo sobre a questão da mulher negra em si, né? Essa questão da interseccionalidade, pensando a identidade como um ponto para pensar as análises, né, interseccionalidade, as contribuições de Foucault que eu coloquei, aí eu posso me colocar como exemplo, né? Então, a minha identidade, pensando a identidade como diferença, como Foucault fala, ela não eu estou falando aqui de mim, mas qualquer pessoa, né?
ela não é uma identidade que vai ser replicada por outras pessoas, né? Então, essa minha identidade, eu não sou apenas uma mulher, não é só a questão de gênero que me recorta, né? Mas eu sou mãe, eu sou professora, e o trabalho também é uma categoria interessante para a gente pensar, né? A questão da identidade. E eu sou também amazônida, né? Não nasci aqui, eu sou capixaba, mas já tem 20 anos que eu moro aqui na região sul e sudeste do Pará, né? E atravessada por essas problemáticas que envolvem um território, né? Que envolvem outras populações e outras comunidades. Então, eu trabalhei no jornalismo também, né? Antes de ser professora acadêmica, e as pautas que me atravessavam cotidianamente, né? Eram as questões dos indígenas, eram as questões do MST, das mulheres do campo, do conflito agrário. Então, todas essas questões atravessam as mulheres que moram nessa região, né? Então, essa constituição da identidade atravessada pelo território é uma abordagem também muito interessante para a gente pensar em interseccionalidade em relação com essa ideia de identidade Foucault. Muito bom, Flávia. Obrigada. Eu vou passar, então, a palavra para o professor João, também para pensar quais são essas perguntas de pesquisas que poderiam vir, né, ao encontro da questão da interseccionalidade, mas eu queria citar, professor, precisamente um artigo, um belo artigo, né, do professor, que é Desidentificações de Gênero, Performances Subversivas. Nessa linha, mais especificamente, o que seria possível nós avançarmos para que nesse campo eventuais projetos de pesquisas possam desenvolver suas investigações, se é possível, ou se não, quais seriam? Então, esse projeto, esse artigo, foi um artigo que a gente fez a partir das descrições de pessoas não binárias sobre gênero. Essa é um campo que eu acho sempre muito interessante. Eu tenho vários problemas com a ideia de identidade. Não é uma ideia que eu uso, é o que eu gosto. A identidade funciona para muita gente como uma espécie de colete de forças. Ela permite visibilizar, mas ao mesmo tempo ela pode sufocar também. E, por exemplo, a teoria queer tem sido desenvolvida para questionar esses efeitos que a identidade promove e constitui. Eu prefiro falar de ação, um pouco como a Patricia Hill Collins. Identidade tem muito também uma dimensão quase volitiva, a identidade que eu quero ter, a que eu não quero ter. Posição social não tem isso. A pessoa está naquela posição social e é isso. A ideia de identidade é uma ideia que eu acho que é muito problemática e eu sempre apoio a importância da gente ter trabalhos que nos ajudem a refletir sobre isso. Tanto dos usos interessantes da identidade, como dos usos menos interessantes da identidade. Eu sempre acho a questão do uso como uma questão central. Trabalhos sobre categorias não identificadas necessariamente com uma posição identitária, eu acho que nos ajudam a entender outras formas de como, por exemplo, processos de desidentificação funcionam, não apenas os processos de identificação. Eu acho muito relevante pegar, hoje em dia, nas questões de ativismo, na construção de coligações e plataformas de luta que juntem vários grupos, algumas que a Flávia mencionou aqui, que eu acho que são super importantes, por exemplo, a questão da demarcação de terras. Eu não acho que seja uma questão que possa colocar só a população indígena, até porque, por exemplo, a população de quilombos está envolvida também nesse processo de demarcação. E, para além disso, se a gente fala de antirracismo, esse movimento antirracista tem que estar associado a essa reivindicação. Então, são lutas que extravasam a ideia de identidade e que vão chamar a atenção para uma ideia de solidariedade política, que é muito importante nesse momento. Nesse momento, em todos, eu acho. Não se faz luta sem solidariedade, não se faz luta sem a criação de alianças grandes que possam sustentar essas lutas ao longo do tempo. Por outro lado, eu acho, do ponto de vista de pesquisa, também muito importante que
Primeiro, que a pesquisa, e estou pensando muito em pesquisa decolonial, porque é um tema que está sendo muito discutido, pelo menos nos meios em que eu me movo, está muito discutido. Então, aí eu começo a colocar uma primeira questão. Eu vou colocar mais questões do que propriamente respostas. Como é que a gente continua a olhar para teóricos europeus quando a gente quer fazer um trabalho decolonial? Eu acho que aí a gente começa com o primeiro problema de análise, e sem aproveitar as coisas que estão sendo feitas aqui. Então, é quase fazer aquilo que os estudos pós-coloniais vão chamar a opção pelo paroquialismo da Europa. Olhar para o eurocentrismo de novo para resolver os problemas daqui. Olha, não deve ter coisa mais colonial do que isso. Então, se a gente pensar em termos de colonialidade, dos efeitos após o período da independência, a gente continua vivendo essa reverência face à Europa como forma de legitimação acadêmica, o que eu acho que é extremamente problemático. Então, quase como uma questão importante para mim, e nos trabalhos que eu estou fazendo com pessoas, a gente tem muito essa preocupação de tentar, de alguma forma, não deixar que esse olhar em direção à Europa seja o único movimento, o único gesto. Por outro lado, também eu acho que é super importante a utilização das redes nesse momento. Por exemplo, muita gente está, estou pensando em alunas e alunos do meu programa de pós aqui na UFSC, que estão inibidos e inibidas de poderem fazer os seus trabalhos e as recolhas para os seus trabalhos por conta do coronavírus. Então, talvez a ideia de tentar usar as redes de outras formas possa ser interessante nesse momento. Tentar olhar para aquilo que a gente tem disponível e que nos pode trazer algumas formas de coleção de dados, de construção de saberes de uma maneira não apenas do pesquisador ou da pesquisadora em relação ao objeto, mas antes um diálogo entre pessoas que estão pensando sobre aquele tema. Então, tentar acabar um pouco com uma dicotomia sujeito-objeto, que para esses objetos, para esses grupos que a gente trabalha, não fazem qualquer sentido. As pessoas, por exemplo, eu trabalho muito sobre gênero. Os grupos de gênero sabem mais sobre gênero do que eu. Então, eu sempre digo, se você quer saber alguma coisa sobre gênero, vá falar com as pessoas trans. As pessoas trans têm muito mais a saber e a dizer sobre gênero do que as outras pessoas, ou até do que pesquisadores, que estão tentando traçar aquilo que existe. Quando a gente vai falar com pessoas trans, a gente sente o gênero em movimento, o gênero em trânsito. Então, isso é uma questão que eu acho que... E as pessoas não binárias também aqui são muito importantes. Então, eu acho, assim, olhar para os objetos com uma certa frescura é uma coisa importante. E tentar não criar essa dicotomia universidade e mundo. Uma universidade que não está ligada ao mundo não existe. Não é universidade já para começar. Já traiu a sua missão desde o ponto zero. Porque a ideia... Já tem aí a contradição. Né? Então, Exato. Acho que aí é muito importante isso. Por outro lado, também, só para terminar, não se fechar num certo fetichismo teórico, de ficar só falando de um autor, de uma autora. Eu acho muito mais interessante uma promiscuidade. É isso que eu defendo, é isso que eu faço. Então, uma promiscuidade intelectual, dormir em várias camas é uma coisa boa quando está fazendo um trabalho de pesquisa, e não ficar só ali batendo cabeça para aquele orixá. Bater cabeça para os vários é mais interessante. Muito bom, professor João. Muito obrigada. E para fechar esse bloco, então, Atílio, vamos as suas sugestões de campos de pesquisa ou as suas considerações, mas eu também tive, alguns cuidados para ler observar algumas questões que você levanta. Daí eu coloquei aqui assim, que pensando na relação poder, liberdade, subjetividade, conforme a arqueologia Foucaultiana, os trabalhos têm se debruçado aos discursos sobre as pessoas trans, especificamente sobre o trans, mais ainda, os aportes do transfeminismo. Podemos falar em feminismo transgênero também, acho que é sinônimo, se eu não estou enganada. Quais são as questões que seriam possíveis, que você aconselharia ou que você rejeitaria dentro desse campo de pesquisa?
Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer como dica é que as pós-graduações em linguística abram cotas em todos os processos seletivos. A gente acabou de em tese, perder o direito, não sei se foi recuperado já, mas o que a gente assiste, por exemplo, é que muitas pós-graduações ainda não têm uma política clara de ação afirmativa na nossa área. Eu acho que isso é uma dica. Se a gente está falando em luta, em inserção das pessoas, como eu disse no começo, é muito bom ver uma moça negra na universidade, né? Então, a gente tem lá o problema até de acesso dos pesquisadores. Vocês devem ter visto que tem uma certa polêmica numa dessas associações que a gente faz parte, justamente por essa falta de inserção das pessoas negras no mundo acadêmico. Então, eu acho importante que a gente abra editais para as pessoas com vagas reservadas para muitas populações que estão excluídas. Eu acho que é uma coisa importante dentro dessa militância teórica que a gente está aqui discutindo. Aí a outra coisa, Flávio, que você fala, eu não me sinto confortável para falar de trans. Eu acho que dá para olhar o texto da Stryker, da Vida, a Jesus, mas por exemplo, o João, eu sei que pesquisa trans com muito mais qualidade do que eu tenho, certamente, do que eu faço. O que me interessa é a relação com a saúde, a biopolítica, e isso que a gente está chamando de gênero aqui. Então, eu acho nesse lugar que tem uma interseccionalidade que me interessa. Eu pesquiso o que eu chamo de dispositivo crônico da AIDS. E nesse caso, a gente tem muitas linhas de subalternidade em jogo. O João também falou de a gente não fetichizar a teoria, pensar numa teoria usando autores brasileiros, de escutar as pessoas, né, que elas têm muito o que dizer. E eu acho que esse que a gente chama de dispositivo da AIDS, do HIV, ele está muito relacionado a um tipo de discurso biopolítico à brasileira, que é relacionado com gênero, e é uma hierarquia que se criou aqui entre pessoas, aqui em muitos lugares, entre pessoas pretas e pessoas brancas, entre pessoas cis e pessoas trans, entre pessoas heterossexuais e homossexuais, e se isso é uma categoria que a gente pode usar ainda, e como isso está implicado na antropologia da doença, na produção da doença, nos discursos sobre a doença e sobre a pessoa doente. Então, nesse sentido, o HIV e a AIDS permite que a gente não só escute as pessoas, e efetivamente a gente fez um trabalho de campo, uma etnografia dessas pessoas, mas permite uma coisa importante para a própria análise do discurso, que é olhar para outras teorias. Eu acho que essa promiscuidade que o João solicitou, é uma coisa que eu também acho que é importante solicitar para o próprio campo do discurso. Então a gente tem dois caminhos que eu tenho visto na análise do discurso. A gente faz análise do discurso sobre gênero e raça a partir de autores muito específicos e que todo mundo conhece, e aí vocês devem já ter visto as pessoas que trabalham com análise de discurso francesa, de Foucault, a todos os outros, e pegam aquele objeto para passar pelo crivo da teoria, para passar pelo ralador da teoria que todo mundo conhece. Eu acho que é importante, nesse momento, se valer de outros discursos, de outros lugares de fala, de uma relação efetivamente indisciplinar, como diriam os aplicados, para poder pensar nesses objetos complexos. Então, desfetichizar e se abrir efetivamente para essa relação com outras áreas do conhecimento e do saber. Enfim, acho que é isso. Muito bom, Atílio, ótimo. Olha, eu de minha parte continuaria conversando com vocês ainda um bom tempo, como eu já havia dito, mas nós temos que encaminhar para o fechamento. E eu estou convencida, e eu tenho certeza que o público também estará, de que as falas de vocês todos foram ao encontro das melhores expectativas com que pensamos o formato dessa sessão, na medida em que levantaram algumas importantes problematizações no campo de estudo sobre as interseções de gênero, raça, classe, sexualidade. Problematizações, todas elas que foram levantadas, urgentes, que o mundo contemporâneo nos coloca e sobre as quais devemos nos debruçar a fim de compreendermos o funcionamento dos discursos de verdade, como eu havia começado a sessão, dos discursos da produção de verdades, mas assim, de sentidos e de subjetividades que comandam as vidas e os corpos na atualidade.
eu quero reiterar os agradecimentos, dizer que foi um prazer enorme recebê-los e estar com vocês virtualmente. Foi a minha primeira experiência de estar assim, né, numa mesa redonda virtual. Eu gostaria que, para fecharmos, cada um, né, de vocês pudesse fazer uma fala final, fechando eventualmente com uma mensagem, mas com alguma indicação, se assim desejarem, com algum livro, documentários. E, no mais, realmente eu quero reiterar os agradecimentos. Flávia, pode você? Eu? Uhum. Certo. Primeiro, eu, né, enfim, já falei, antecipei esse agradecimento, né, no início da minha fala, né, que eu estou muito agradecida de fazer parte desse debate e de estar fazendo, né, essas provocações junto com os outros professores sobre como pensar a interseccionalidade não só, né, em relação com o sistema opressivo, vamos dizer assim, de gênero, mas também sobre diversas outras, né, categorias que a gente poderia levantar, né. E aí eu também me recordo de mencionar o dispositivo colonial, né, que vem sendo discutido pela professora Ivânia, da UFPA, né, que é responsável pela organização desse evento, e que eu também tenho, né, colaborado em algumas discussões desde 2016, na construção dessa ideia, né, dessa proposta, e fazendo essa relação entre o dispositivo colonial e a interseccionalidade, eu acho que é muito interessante buscarmos também avançar nessa proposta, viu, Ivânia? Andei pensando em algumas coisas, né, a partir da governamentalidade, né, enfim, e nessa interseccionalidade, como que ela atravessa a constituição dos sujeitos, né, não pensando essa constituição enquanto identidade, né, porque quando eu citei Foucault, foi citando exatamente o que ele usa a palavra, né, que ele fala que identidade para ele é a diferença, mas é bom deixar claro que Foucault, ele não falava de identidade, né, ele falava de máscaras e diferenças, então, a partir dessa constituição da diferença, a gente pode também estar voltando e repensando e reafirmando ainda mais o dispositivo colonial, tá? E enquanto sugestão de livro, de alguma leitura para poder estar pensando tanto a perspectiva histórica quanto teórica dessas questões que eu trouxe aqui, muitas delas foram pensadas, né, e fundamentadas em autoras negras, mas eu trago aqui a indicação desse, né, Pensamento Feminista Negro, da Patrícia Hill Collins, que foi lançado ano passado, o livro mais recente dela, e que traz muitas questões, né, teóricas e também históricas para a gente estar ampliando esse debate, tá? Boa tarde, muito obrigada. É prazer conhecer os professores e compartilhar esse espaço. Obrigada, Flávia. Professor Atílio, gostaria de fazer o encaminhamento final? Eu queria agradecer, Flávio, os colegas que estavam aqui comigo, e agradecer as professoras que fizeram o convite, dizer que eu nunca tinha feito nada online que as perguntas apareciam no momento, não teve... eu tinha preparado uma fala e fui pego de surpresa, e aí tem uma coisa que saiu agora, que tem muito a ver com o que a gente falou hoje. Acabou de ser uma série de 19 de junho no Netflix, eu sei que tem gente bastante, imagino que bastante vai ver, que chama Disclosure. Eu não sei como eu esqueci a tradução em português, mas a Laverne Cox está na capa, e eles discutem desde basicamente como a representação das pessoas trans na mídia se deu, sobretudo no cinema e na televisão. E é uma história interseccional e discursiva dessa produção de sujeitos trans. Então, apresenta desde o nascimento da nação e as pessoas fazendo blackface, até as leituras do Paris is Burning, até as pessoas trans como apareciam como monstros na televisão. Eu acho que é revelação o nome. Então, eu acho que é uma coisa, um documentário especialmente bem feito, apareceu em Sundance, eu acho que vale a pena ver. É isso. Obrigada, Tílio. Eu vou ver, certeza. Professor João, as últimas palavras são suas. Então, eu queria também agradecer esse debate tão profícuo e interessante, agradecer o convite, agradecer e ao colega que vieram trazer essas interessantes provocações. Eu acho que, nesse momento, a gente precisa, talvez, de ler coisas que nos ajudem a pensar
no momento político que a gente está vivendo e no momento social, eu tenho lido bastante Frantz Fanon, que tem me ajudado a entender, por exemplo, para pensar a questão colonial, eu acho ele absolutamente determinante, né? O Pele Negra, Máscaras Brancas, ou Os Condenados da Terra, são obras que acompanham a construção de um espaço teórico e analítico e político também, por exemplo, toda essa polêmica das estátuas, muito interessante também de pensar e agir, né? Que eu falo de pensamento quase no sentido marxista, do pensamento como uma praxis. Assim, sim, a gente vê tanta gente preocupada com as estátuas e tão pouca gente preocupada com a vida de pessoas negras e indígenas que estão aí tomando bala. E isso é uma questão que sempre nos deixa muito revoltados e revoltadas. Então, o Fanon é uma figura muito importante para pensar isso. Outra figura também que eu acho que eu tenho revisitado nos últimos tempos é a Angela Davis. E o seu trabalho, tanto mais antigo quanto mais contemporâneo, porque ela é uma autora que continua aí trazendo essas questões para nós e nos ajudando a pensar bastante sobre isso. No caso do Brasil também é muito importante e foi muito relevante aquela entrevista do Silvio Almeida sobre racismo estrutural, e eu tenho um livro sobre isso, que é um livro maravilhoso, que eu recomendo vivamente, no sentido da gente poder atualizar essa informação sobre a informação e a ação, né? Porque elas são independentes. Estava aqui também vendo na minha estante um que foi uma leitura recente, uma releitura recente, eu digo, da Susan Buck-Morss, Hegel e o Haiti, da forma como a Revolução Haitiana foi tão desconsiderada pela Europa, precisamente porque ela apontava para um fim da colonialidade, para uma tentativa de romper com a colonialidade. Então, são assim, algumas ideias para pensar. Eu acho que a gente tem que continuar num trabalho de tentar ajustar aquilo que a gente está fazendo academicamente com o trabalho político, com o trabalho concreto do ativismo, porque não acho que a gente possa falar de uma gigante cultura entre um e o outro, porque se a gente for ver as biografias das pessoas que conseguiram chegar nas universidades, estou pensando, por exemplo, nas autoras negras, elas já tinham um percurso importante do ponto de vista ativista bem relevante e que informou muito a sua prática acadêmica. Então, inspiradas em mulheres como Angela Davis, a gente precisa de começar a pensar nessas ligações e nessas conexões, porque o fazer acadêmico não é necessariamente um fazer que não tem nada a ver com o mundo. Pelo contrário, ele pode ser ação sobre o mundo. Professor João, muito obrigada. Era isso que nós esperávamos dos 3 professores, novamente, né? Eu estou agradecendo. E eu quero aproveitar, porque agora nós precisamos realmente encerrar, convidar ao público, as pessoas que estão assistindo, para se inscreverem aqui no canal. Tenho certeza que vocês vão ainda aproveitar as outras sessões que estão por vir, para pensarmos quem somos nós agora, nesse momento complicado, histórico e político, e que, no mais, eu quero fechar com um sentimento muito positivo, muito importante. Nós não estamos saindo do mesmo tamanho quando começamos essa sessão de conversa, essa roda de conversa. Espero revê-los muito em breve, professores. Muito obrigada. Quem é você que manda as favas o meu senso crítico, que faz você que ri da minha capa e dos meus discos e joga na fogueira os livros raros? Quem é você? Quem é você?